8250. Aires 8250. Autorizado a aterrizar. Pista 06. Viento 09, 0 grados. 10 nudos. QNH. 16 de agosto de 2010. O voo 8250 da companhia colombiana Aires se prepara para descer na ilha de San Andrés, no Mar do Caribe, sob forte chuva. O Boeing vem da capital Bogotá com 125 passageiros e 6 tripulantes. O voo de 1h30 está a poucos segundos do pouso. Alfonso Howard, responsável pela fiscalização de pista do aeroporto, fazia uma ronda de rotina pelo local, quando ouviu a controladora falando com os bombeiros. Quando a torre de controle chamou os bombeiros informando que o avião tinha se acidentado, na hora eles responderam e perguntaram se o avião estava dentro ou fora do aeroporto. Eu, como estava perto, disse a eles: "Me dê 2 segundos e eu vou verificar." Por volta de 1h55 da manhã, recebi uma ligação da torre de controle de San Andrés. O coronel Javier Lozada estava em Bogotá quando foi convocado para assumir a investigação. As primeiras informações falavam de uma possível queda do avião no mar. Entrei na pista e percebi que o avião da Aires estava no final dela. Avisei aos bombeiros para que procedessem imediatamente no final da pista, pois o avião se encontrava dentro do aeroporto. Eu fui a primeira pessoa a chegar no local. Neste momento, vinham pessoas que tinham saído do avião por sua própria conta. Vinham caminhando e tentei reuni-los no mesmo lugar, mas as pessoas estavam tão assustadas que todos caminhavam em direções diferentes. Logo depois chegou o socorro, as ambulâncias. Entraram também os taxistas e trouxeram as pessoas aqui no hospital. E também levaram para as diversas partes do aeroporto. O número insuficiente de ambulâncias faz com que os taxistas do aeroporto entrem na pista para ajudar no resgate. A própria controladora e o pessoal da torre de controle nos informou que o avião não tinha caído no mar. Ele estava sobre a pista e havia muitos sobreviventes. Na mesma madrugada, começou a investigação. Entre os especialistas convocados pelo coronel Javier estava o engenheiro aeronáutico Julián Echeverri. Era a primeira vez que ele iria a campo investigar um acidente aéreo. Eu estava dormindo em casa e escutei o celular. O coronel me avisou sobre o acidente de San Andrés. Ele me passou uns procedimentos a seguir, uma série de verificações dos fatos iniciais para levar ao local. Iniciei os contatos depois das 5h30 da manhã, quando tomei conhecimento devido à mensagem recebida no meu celular. O coronel Guillermo Alfonso, da Aeronáutica Civil de Bogotá, também integrava a comissão de investigação do caso Aires 8250. Desde o momento em que ocorreu o acidente, não tínhamos conhecimento do lugar e das condições do acidente, nem do estado da aeronave. Mas fomos informados de que, afortunadamente, 99% dos passageiros e da tripulação tinham sobrevivido.
amanhecer, Julián e mais 2 investigadores partiram para San Andrés num avião da Força Aérea Colombiana. Saímos com uma comitiva de 3 investigadores. E com a ajuda da Força Aérea Colombiana, decolamos numa aeronave Casa 295. Fomos de Bogotá direto a San Andrés. Na mesma madrugada, jornalistas ficam sabendo do acidente. Em Caracol, ficamos sabendo do acidente da Aires pelo rádio, pelas informações que as emissoras locais enviam para o continente. Assim que identificamos o local do acidente, começou todo um grupo logístico e jornalístico para tentar chegar na ilha, a qual estava com a pista interditada. Além da pista interditada, o mau tempo impedia a descida das aeronaves. Nem mesmo a equipe de investigação conseguia autorização para aterrissar. Conseguimos fazer uma série de tomadas aéreas, de fotografias aéreas do local. De cima era possível ver a nave completamente destruída. Estava dividida em 3 partes. Em Bogotá, na base da comissão de investigação, chegavam as primeiras informações da equipe de campo. Os investigadores, assim que chegaram no local do acidente, fizeram um percurso inicial para entender os danos e as partes principais do avião. Fizeram um registro fotográfico. Próximo à cabeceira da pista, ficaram os trens de pouso. Foram as primeiras partes da aeronave que se desprenderam da estrutura do avião. Os 2 motores se separaram, por ambos os lados. Comecei a ver malas e roupas. E uma coisa muito curiosa quando estava fazendo o meu registro fotográfico do trem de pouso esquerdo. Eu lembro que achei uma Bíblia e ela estava aberta. De imediato chamei os meus colegas investigadores e falei: "Olha, achei uma Bíblia." Foi para mim um indício mágico de que poderia ter sido muito mais catastrófico. Nas primeiras horas do dia seguinte, o repórter Juan Pardo finalmente chegava ao local do acidente. Chegamos em um avião privado ao local. Montamos uma equipe especial de transmissão e nessas condições utilizamos, por assim dizer, uma parte da pista. O que mais me chamou a atenção no lugar foi, sem dúvida, a forma como o avião ficou. Eu nunca tinha visto um avião dividido em 3 partes e que 99% dos seus ocupantes sobreviveram. Uma vez avaliado o cenário do acidente, o próximo passo da investigação é levar as peças do Boeing para a análise. Foram encontrados todos os componentes da aeronave, que iriam ser analisados durante a investigação. E estavam em bom estado. Os registradores foram encontrados facilmente nos seus respectivos compartimentos. Ficaram em custódia dos investigadores e foram enviados 7 dias depois aos laboratórios da NTSB na cidade de Washington, Estados Unidos. A coleta de pistas é o primeiro passo para desvendar o mistério da queda. E neste acidente, alguns fatores fazem a diferença. O bom estado das peças do avião, as caixas pretas intactas e o principal, sobreviventes. O fato da tripulação não ter falecido no acidente
Para nós e para qualquer investigação de um acidente aéreo, é muito importante no sentido de que possam nos dar toda a informação antes, durante e depois do impacto. Boeing 737 da companhia colombiana Aires, que partiu de Bogotá para San Andrés, no Caribe, cai a 49 metros da pista de pouso. O choque com o solo, em baixa velocidade, faz a aeronave se partir em três. Um passageiro morre na hora e outro no hospital. Das 131 pessoas a bordo, 129 sobrevivem, entre elas, os pilotos. No dia após o acidente, eles permaneceram na ilha de San Andrés, pois o aeroporto ficou fechado. Estavam nos hospitais, fazendo exames para ver o estado físico deles. Eu lembro que se reuniram diferentes grupos de passageiros em um hotel na ilha de San Andrés. Cada investigador pegou diversos grupos para serem entrevistados. Na entrevista foi perguntado a eles basicamente sua localização na aeronave, o tipo de lesões que sofreram e como saíram da aeronave. Cheiros e sons que de repente podiam servir para a investigação. Em Bogotá, a equipe de base faz o raio-x do voo 8250. knots. Check. O voo 8250 sai de Bogotá com destino à ilha de San Andrés à 00:07. Rotate. A aeronave é um Boeing 737-700, fabricado em 2003 e com pouco mais de 23 mil horas de voo. A aeronave não tinha nenhuma manutenção pendente, não tinha nenhum problema técnico que pudesse ter afetado a segurança do voo. No comando da aeronave, com mais de 7 mil horas de voo, o piloto Wilson Gutierrez, de 43 anos. O copiloto, Camilo Pinheiros, tinha 25 anos e 190 horas de voo. O piloto tinha muita experiência em aviões turbohélice, aproximadamente 7.600 horas. E tinha sido checado no Boeing 737 fazia 9 meses. No momento do acidente, tinha 343 horas de voo. Uma experiência não muito aceitável, no sentido da capacidade de operar aquele equipamento, já que tinha sido treinado e capacitado em turbohélices. O copiloto tinha 25 anos e fez sua carreira na empresa. Tinha experiência com aviões turbohélice e já tinha voado o 737 fazia 11 meses. Tinha acumulado aproximadamente 800 horas de voo. A hipótese da pouca experiência dos pilotos ter contribuído para o acidente segue em avaliação. Mas esta não é a única pista na mesa dos investigadores. Com as informações que transmitiram as emissoras e devido ao impacto que eles viram pelos diferentes vídeos que obtiveram, foi dito que um raio poderia ter derrubado o avião. Tinha uma fábrica muito perto da pista, que tinha uma câmera de vigilância. Fomos então observá-la e, surpreendentemente, ela estava direcionada não somente para a sua sede, mas também em direção à pista. E foi por isso que pudemos observar que, de fato, tinham ocorrido alguns raios nesse lugar. Normalmente, quando um passageiro está na cabine e o tempo está ruim na rota, eles veem pelas janelas os clarões dos raios. Então, ao ouvi-los, acharam que tinha sido possivelmente um raio. Todos afirmaram que havia trovões e muita chuva.
a versão do raio ganha força. Um raio caiu inicialmente. E depois de 2 ou talvez mais, uns 6 segundos, caiu um segundo raio. Por isso que a hipótese inicial foi de que um dos raios teria sido o responsável pelo acidente do avião da Aires. Mas os investigadores questionam essa possibilidade. Afinal, um raio pode derrubar um avião? Normalmente, quando um raio impacta numa aeronave, deixa uma marca característica de descarga. Não havia marcas de queimaduras ou de impacto por raios. As linhas estáticas estavam completamente normais e, no geral, não foi achada nenhuma evidência. Sem evidências e rastros típicos de raios na fuselagem do avião, esta hipótese é descartada. Depois se falou de uma cortante de vento. O wind shear, ou cortante de vento, como seu nome indica, é um aumento repentino da intensidade do vento. O wind shear pode ser tanto horizontal quanto vertical. Aires 8250. Aires 8250. No momento em que aconteceu o acidente, existia uma célula de tormenta localizada a oeste do aeroporto. Mas essa formação tormentosa não esteve sobre a estação do aeroporto, mas sim localizada levemente à sua esquerda. Um dos fatores mais importantes para poder determinar se tinha ou não cortantes de vento foi o sistema de proximidade contra o terreno. Sistema que deveria ser enviado também ao laboratório para, dessa forma, ter a certeza sobre a presença da cortante de vento. Os equipamentos eletrônicos e as caixas pretas do Boeing 737-700 seguem em análise nos laboratórios da agência americana NTSB. Enquanto aguardam os resultados, os investigadores do acidente com o voo da empresa Aires se concentram nos depoimentos dos pilotos e controladores de voo. O piloto sempre acreditou que tinha feito uma aproximação normal até a cabeceira, a qual tinha sido autorizado a aterrissar. Aires 8250. Autorizado a aterrizar. Pista 06. Já tínhamos constatado que os controladores cumpriam os requisitos de capacitação normais, que eram controladores com experiência. Em particular, a controladora da torre em San Andrés. Autorizado. Aires 8250. Continuar el descenso para 3.000 pies. O investigador Davi Lopes se uniu à equipe para analisar a comunicação entre a torre de San Andrés e os pilotos do avião acidentado. O primeiro que começamos a observar foi a regulamentação existente para o serviço de controle de trânsito aéreo, especificamente em condições meteorológicas adversas. Existe alguma restrição, alguma limitação que não autorize ou não permita um voo de operar? Ao checar as informações, fica claro para os investigadores que o controle de San Andrés autorizou a aproximação por instrumentos. Então, para efetuar esse procedimento, não é inseguro, mesmo com chuva, neblina ou com zero de visibilidade, pois o procedimento tem um ponto limite sob o qual o piloto não pode passar. As condições nesse momento não obrigavam a fechar o aeroporto, já que existia uma visibilidade na qual podia, tecnicamente, ser efetuado o pouso. O passo seguinte da investigação é cruzar as informações obtidas nas entrevistas com os pilotos com os dados das caixas pretas. E a análise dos gravadores de dados e de voz do Aires fica pronta uma semana após o acidente.
Assim que começaram a chegar as informações do CVR e do Flight Data Recorder, 5 dias depois do investigador ter iniciado o processo de decifrar os componentes, começamos a entender melhor e a visualizar como teria ocorrido o acidente. À 1h da manhã, o comandante e o copiloto começam o briefing de aproximação. Ok. El procedimiento es Vol Zulu para a pista 06. Em seguida, pedem autorização à Torre do Panamá para iniciar o procedimento de descida. Panamá Control, Aires 8250. 17 minutos antes do acidente, o controlador da Torre Panamá autoriza a continuar a descida para 20 mil pés. Nesse momento, passa a frequência para San Andrés, que em seguida autoriza a descida para 3 mil pés e aproximação para a pista 06. Aires 8250. Prosiga 8250. Descenso para 3.000 pies. As condições que foram reportadas à aeronave eram boas quando manteve o contato inicial com a estação, no sentido em que não havia precipitação sobre o aeroporto. A visibilidade horizontal estava boa. Porém, se avistavam relâmpagos e dava para ouvir trovões. Foi essa a informação que o capitão recebeu naquele momento, que tinha uma tormenta sobre a estação. A visibilidade era maior a 10 quilômetros, 15 minutos antes do voo aterrissar, umas 60 milhas antes. Aires 8250, autorizado a aterrissar. Quando o voo estava iniciando a aproximação, começou uma garoa sobre o aeroporto. 10 nudos QNH 2987. Assim que o voo entrou na trajetória final em direção à pista, a chuva tinha evoluído de uma garoa para uma precipitação mais forte. Lluvia fuerte sobre a estação. Visibilidade reduzida. 5 quilômetros. Depois, a controladora deu um informe adicional quando o piloto estava já na metade do procedimento de aproximação final. Flaps 30 grados, confirmando aterrissagem. Ela deu a informação de que a visibilidade era de 4.000 metros e que a chuva estava ainda mais forte. Visibilidade reduzida. 4 quilômetros. Pista encharcada. Vientos 040 grados. 8 nudos. Recibido, pista encharcada, viento 040 grados, 8 nudos. Nesse momento, a controladora informou na entrevista que ela já tinha avistado o avião. Então ela perguntou ao piloto se tinha o campo à vista. O piloto respondeu inicialmente que não, mas em seguida disse que agora sim, já tinha o aeroporto à vista. All set for landing e estamos autorizados. Nesse momento, a torre informa uma rajada de vento de 15 nós no sentido contrário ao avião. O capitão repassa com o copiloto os procedimentos em caso de wind shear. De frente com 15. En caso wind shear, toga, max, thrust. Dejamos flat y tren en la configuración, ¿cierto? De acuerdo, sí, señor. Flaps e tren iguales. Mas o gravador de dados das caixas pretas do avião não indicou a presença de wind shear. O GPWS não registrou em nenhum momento uma cortante de vento. Quando tem wind shear, o comportamento da aceleração vertical da aeronave se vê afetado. Neste caso, houve um aumento do vento horizontal. Mas não influenciou como causa deste acidente. Neste caso, uma aterrissagem antes da pista. As caixas pretas revelam um momento dramático. Nos segundos finais, o copiloto percebe o erro. Ojo, capitão! Capitão do brilho! Arriba! Arriba! Um Boeing da empresa colombiana Aires cai na ilha de San Andrés segundos antes de aterrissar. Os investigadores já descartaram algumas hipóteses, como raios e rajadas de vento que pudessem ter derrubado o avião. Com a análise das caixas pretas, também já sabem que o piloto começou um procedimento de descida desestabilizado e fora dos padrões. Arriba! Arriba!
E para entender por que isso aconteceu, realizam simulações do voo 8250. Nos Estados Unidos, nos laboratórios, foi feita uma simulação de voo. Após isso, aqui na Colômbia, fizemos outra e pudemos comprovar, determinar que, efetivamente, ele fez a aproximação abaixo do ângulo de descida. 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard. Quando o avião anunciou que estava a 50 pés acima do terreno, a posição da aeronave era realmente muito atrás da pista. O avião continuou voando por baixo do ângulo de descida. Deu anúncios de 40 pés, logo de 20 pés e, finalmente, impactou o terreno 49 metros antes da pista. A análise da caixa preta também nos mostrou que nos 7 minutos prévios ao pouso, o piloto desligou o piloto automático e iniciou um procedimento manual. A análise dos dados mostra que o comandante descumpriu uma recomendação do fabricante do avião ao desligar o piloto automático antes da aproximação final. Este modo de navegação faz com que o piloto tenha uma carga de trabalho maior. A Boeing recomenda que o piloto tenha menos cargas de trabalho e que o perfil de aproximação seja mais eficiente. Ele deveria ter utilizado os recursos de cabine no sentido de usar os procedimentos automáticos, para assim ter um menor esforço e concentrar-se mais na sua aproximação. A investigação já sabe que o procedimento de aproximação foi abaixo dos níveis recomendados pelo fabricante do avião, mas ainda busca a resposta para a grande dúvida. Por que o piloto acreditava estar no ângulo correto? As características do aeroporto de San Andrés, por se localizar numa ilha e, sobretudo à noite, normalmente com toda a iluminação que existe, há contrastes que puderam fazer com que o piloto tivesse uma visão diferente da que deveria ter visto na sua aproximação final. Isso devido ao contraste de luzes que há sobre a ilha ao ser iluminada. Os componentes e os elementos técnicos que o piloto deve analisar e observar são os instrumentos que lhe são dados para poder ver a aproximação. No caso, existem as luzes PAP, por exemplo, que são um auxílio que eles têm para poder analisar o ângulo de descida que estavam utilizando, para se aproximar da cabeceira que a torre de controle lhes autorizou. Os investigadores questionam por que o comandante não se orientou pelas luzes PAP, um sistema de precisão que sinaliza o grau de aproximação do avião com o solo. Essa foi a pergunta que surgiu durante a investigação. Por que o piloto estava tão baixo se nesse momento ele poderia ter visto as 4 luzes vermelhas? Por que ele continuou sua aproximação ou por que ele não a corrigiu? As luzes PAP ficam na lateral da pista e servem como referência visual ao piloto. Na posição correta, ele deve ver 2 luzes vermelhas e 2 luzes brancas. Qualquer configuração diferente indica que o avião está alto ou baixo demais. Aires 8250, autorizado a aterrizar. Pista 06. All set for landing. Y estamos autorizados. Chegamos à conclusão de que confiavam tanto na sua técnica de voo que, do seu ponto de vista, achavam que estavam fazendo o correto. Mau tempo, visibilidade ruim, falta de referências visuais no entorno da ilha, procedimentos de descida contrários às exigências do fabricante do avião. Afinal, o que levou o piloto do Aires 8250 a aterrissar fora da pista?
As condições que foram levantadas pelas simulações e as já conhecidas condições meteorológicas de San Andrés, o fato de ter sido uma aproximação noturna com chuva, com pouquíssimas referências visuais, fizeram com que o efeito do buraco negro pudesse estar presente neste acidente. Capi, podría. Arriba, arriba. grados, 8 nudos. En caso de wind shear, Toga Max Truss, dejamos flaps y tren en la configuración. ¡Ojo, Capi! Capi, podría. Arriba, arriba. Os investigadores do acidente com o Aires 8250 ainda procuram uma resposta para a queda do avião. Após analisar todos os dados e registros do voo, surge uma hipótese mais forte. A informação que obtivemos nos gravadores de dados e de voz foi de que sempre esteve abaixo do ângulo de descida. Isso pode ter sido causado pela visão que ele tinha nesse momento durante sua aproximação da pista. O comandante fez uma aproximação em uma altitude abaixo da recomendada. E os investigadores desconfiam que a causa foi um fenômeno visual chamado buraco negro. Podemos dizer que esse buraco negro, que em medicina chamamos de ponto cego, é um ponto no qual o nervo óptico conecta a retina com o cérebro em uma parte que é uma lâmina visual. E nesta área não existem umas células chamadas cones e bastonetes, que são os que nos dão a visão de dia e noite. Ali não existem. Então esses dois pontos de cada olho são totalmente cegos. Patrícia Barrientos, médica da Aeronáutica Civil Colombiana, foi chamada para colaborar na investigação e avaliar se o erro poderia ter acontecido por uma ilusão visual. A parte do fator humano é composta por psicólogos, médicos, mas também entram as pessoas da mesma equipe de trabalho de investigação do acidente, que são os pilotos, as pessoas que têm ao seu cargo a tarefa da investigação do acidente. No seu modo de ver, eles estavam fazendo certo. E o buraco negro, a ilusão que tiveram na cabine, provocou os acontecimentos. Por causa dessa ilusão, foi que efetuaram o pouso antes da pista. Faltando apenas um segundo para a aterrissagem, o copiloto lhe avisa que arremeta a aeronave. Ele falou para o comandante: "Comandante, suba a aeronave." Ojo, Capi. Capi, podría. Arriba, arriba. Isso quer dizer que ele percebeu que estavam sobre o terreno e que haveria o impacto. Apesar do copiloto ter alertado o comandante nos últimos segundos do voo, ele confirmou que teve uma alteração na visão durante a etapa de aterrissagem. Nas entrevistas, o copiloto foi quem reportou a visão embaçada e que por um instante ele perdeu a pista. Por outro lado, o comandante, quem levava os controles, quem estava no lado esquerdo, ele disse que não sentiu absolutamente nada. Ele disse que não sentiu absolutamente nada. Na aviação é comum que existam as ilusões de ótica ou visuais. Por quê? Porque, antes de tudo, mesmo com as condições de visibilidade boas, os tripulantes não estão livres de fenômenos como a névoa, a chuva, a poluição, fatores que fazem com que se diminua um pouco a capacidade visual. Em San Andrés se apresentaram características que acontecem em condições de buracos negros, que são a pouca iluminação, as escassas referências visuais, o voo noturno e uma aproximação em condições de meteorologia adversa.
O relatório final da investigação aponta como causa principal do acidente o erro de avaliação da tripulação, que acreditava estar numa altitude maior do que a real. É o fenômeno buraco negro, agravado pela chuva forte que reduzia a visibilidade na pista. A conclusão determinante a que se chegou com todos os investigadores foi de que tinha sido mediante um buraco negro que o acidente tinha acontecido. O relatório também aponta como fatores contribuintes a atitude do comandante de não avaliar os riscos causados pelo mau tempo. Ele poderia ter desviado de San Andrés e optar pelo retorno a Bogotá ou pela aterrissagem em outro aeroporto da região. Certamente, essas hipóteses foram investigadas pelos organismos pertinentes. Mas para estabelecer que o acidente se produziu apenas pela falta de uma aproximação adequada, tendo nesses momentos tantas ajudas tecnológicas no avião, é uma resposta ambígua. Aires 8250, autorizado a aterrizar. Pista 06. All set for landing e estamos autorizados. Uma tragédia a 49 metros da pista de pouso. O que poderia ter sido feito para que o desfecho do voo Aires 8250 tivesse um final diferente? E a manutenção, como é que fica? A manutenção da HB20 é muito fácil. E o custo é fixo, hein? Que maravilha! Nossa, esse carro é uma maravilha. E o que me deixa super tranquila é que a fábrica é no Brasil. Ai, amei. Olha só. Ah, não tem como não amar um. Aires 8250, autorizado a aterrizar. Pista 06. Visibilidad reducida 4 kilómetros. Capi, podría. ¡Arriba! ¡Arriba! A investigação do acidente com o Aires 8250 foi concluída em 6 meses. A imagem do avião partido em 3 impressionou o mundo. Das 131 pessoas que estavam a bordo, 129 sobreviveram. O acidente é explicado por uma ilusão óptica sofrida pelo piloto, o fenômeno buraco negro. Mas fica a pergunta: um acidente como este poderia ter sido evitado? Possivelmente sim, mas é difícil dizer quando. Eles poderiam ter previsto a meteorologia e tê-lo cancelado, por exemplo, ou ter feito uma espera enquanto as condições melhoravam. A tripulação poderia ter empregado mecanismos ou recursos adicionais aos que utilizaram. Poderiam ter arremetido, subido de novo e ido atrás de um outro aeroporto. De acordo com as recomendações de fábrica, ele devia ter utilizado o piloto automático até o momento em que tivesse uma melhor visão para poder fazer uma aproximação e uma aterrissagem segura. Poderia ter sido evitado uma gestão de recursos de cabine por parte da tripulação, no sentido de quais decisões tomar e quais não. Esta ilusão de ótica não se evita, mas se pode controlar. Capi, podría. ¡Arriba! ¡Arriba! Antes de tudo, o tripulante deve saber que existem limitações, que temos limitações humanas para desempenhar um trabalho. Somos propensos a ilusões de ótica, sobretudo em determinadas condições. Como pode ser evitado? Confiar muito nos seus instrumentos, confiar no que eles dizem. Porque a tecnologia está muito avançada e sua ergonomia foi precisamente adaptada à fisiologia humana. All set for landing e estamos autorizados. Flap 30 grados.
Confirmado aterrizaje. Aires 8250. Visibilidad reducida 4 kilómetros. Pista encharcada. Vientos 040 grados. 8 nudos. Recibido. Pista encharcada. Viento 040 grados, 8 nudos. Ojo, Capi. Capi, podría. ¡Arriba! ¡Arriba! O relatório da Comissão de Investigação define a lista de recomendações aos envolvidos. As mais de 20 destinadas à Companhia Aires se referem à revisão e reforço nos programas de treinamento da tripulação. O fortalecimento do treinamento acerca do entendimento das ilusões visuais e dos mecanismos para preveni-las e de como reagir. A revisão de todos os procedimentos de padronização dos pilotos. Estas recomendações estavam relacionadas com o treinamento das tripulações, da empresa e, especificamente, no que tinha a ver com a transição dos pilotos que tinham voado de turbohélice para jatos. As políticas da empresa sobre quando devem se fazer as transições dos pilotos, levando em consideração que o Boeing 737 era um avião recém-adquirido pela companhia. O aeroporto de San Andrés também mudou alguns procedimentos depois do acidente. O Instituto de Meteorologia decidiu colocar um meteorologista adicional durante toda a noite. O aprendizado que ficou para a Aeronáutica Civil foi acerca das auditorias que devem ser feitas nas empresas com a finalidade de poder reforçar seu treinamento para os pilotos, assim como sua formação, para que dessa forma acidentes como este não ocorram novamente.